Quebrado o sigilo telefônico de General Braga Neto, suspeito de participar de compra irregular quando foi interventor no Rio de Janeiro. Supremo Tribunal Federal autoriza empréstimo consignado para quem tem benefícios como o Bolsa Família. Mundo acompanha efeitos das tempestades que mataram quase 50 pessoas no Brasil, 3.000 no Marrocos e 5.000 na Líbia. Ditador norte-coreano Kim Jong-un chega à Rússia para encontro com o presidente Vladimir Putin. Brasileiro que fugiu de prisão dos Estados Unidos troca tiros com americano e segue em frente. Presidente Jair Bolsonaro passa por 2 cirurgias em São Paulo. Aumenta a pesquisa de brasileiros na internet por técnicas para dormir melhor. E uma ONG traz para o Brasil um projeto de construção de mantas feitas com cabelo para limpar os oceanos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal quebrou o sigilo bancário do General Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje também foi dia de operação para apurar uma suspeita de corrupção praticada quando ele foi interventor no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, a Polícia Federal fez buscas contra ex-funcionários do Gabinete da Intervenção Federal no Rio em 2018 para investigar o suposto esquema de compras superfaturadas de coletes balísticos. A PF investiga crimes de contratação indevida, dispensa ilegal de licitação, corrupção e organização criminosa na contratação da empresa americana CTU Security LLC para a aquisição de 9.360 coletes balísticos com sobrepreço de 4,6 milhões de reais. O acordo acabou cancelado e o valor estornado. A contratação ocorreu em 2018, quando Braga Neto era o chefe da intervenção no Rio de Janeiro. A PF descobriu, entretanto, que mesmo após deixar o cargo e em 2020 se tornar ministro da Casa Civil de Bolsonaro, Neto manteve contatos com os investigados na operação. Uma das evidências são áudios de 6 de março de 2020, em que Glauco Octaviano Guerra, apontado como advogado da CTU no Brasil, envia áudios dizendo que haveria um jantar na casa de Braga Neto. Nessa época, o contrato do Gabinete de Intervenção com a CTU já havia sido suspenso pelo Tribunal de Contas da União e a empresa buscava meios de solucionar o impasse. Em defesa, o general Braga Neto disse em nota à imprensa que os contratos do Gabinete de Intervenção Federal seguiram absolutamente todos os trâmites legais previstos na lei brasileira. Durante quase todo o ano de 2018, a Segurança Pública do Rio ficou a cargo das Forças Armadas, após um decreto do então presidente Michel Temer. A medida foi tomada depois de um feriado prolongado, marcado por arrastões e ataques em blocos. O general Walter Souza Braga Neto, do Comando Militar do Leste, foi nomeado interventor. Ele escolheu como auxiliares os também generais Richard Fernandes Nunes como secretário de Segurança e Mauro Sinotti para o operacional. Na cerimônia de encerramento da intervenção, em 27 de dezembro de 2018, as Forças Armadas informaram que tinham empenhado, até então, 890 milhões de reais dos 1 bilhão e 200 milhões reservados para a iniciativa e que havia a previsão de devolver 120 milhões de reais. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido hoje a 2 cirurgias no Hospital Nova Star, na zona sul da capital paulista. Uma foi para a correção de hérnia de hiato para combater o refluxo no estômago e outra de um desvio no nariz, que dificultava a respiração. A operação nas alças intestinais, que também estava marcada para hoje, foi adiada. Diferente das outras, essa está ligada à facada que Bolsonaro recebeu durante a campanha eleitoral de 2018. Segundo o boletim divulgado pelo hospital, tudo ocorreu sem problemas e o ex-presidente está no quarto. Ele deve receber alta depois de amanhã, quando está previsto que ficará hospedado no Palácio dos Bandeirantes, a convite do governador Tarcísio de Freitas.
A CPMI do 8 de janeiro ouviu hoje a policial militar agredida durante a invasão das sedes dos três poderes. A cabo Marcela Pino foi arremessada de cerca de 3 metros de altura do alto de uma das cúpulas do Congresso Nacional. A cabo da Polícia Militar do Distrito Federal, Marcela Pino, foi ouvida na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura os atos de 8 de janeiro na condição de testemunha. Ao longo de toda a sessão, os parlamentares elogiaram a postura e a altivez da policial militar durante os atos de 8 de janeiro. Ao tentar impedir o avanço dos manifestantes, Marcela Pino foi agredida e arremessada do alto de uma das cúpulas do Congresso Nacional. Ela deu detalhes das agressões que sofreu com barras de ferro e coquetel Molotov e afirmou que a forma organizada e violenta como os vândalos agiram chamou atenção. Afirmou ainda que na linha de frente das invasões não havia crianças ou idosos. Além da policial militar, a CPMI aguardava nesta terça-feira o depoimento de Marília Ferreira Alencar, delegada da Polícia Federal e subordinada de Anderson Torres. Na gestão de Jair Bolsonaro, ela foi diretora de inteligência do Ministério da Justiça e no dia 8 de janeiro ocupava o cargo de subsecretária de inteligência da Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Ela foi apontada como autora de um mapeamento que listava os locais onde Luiz Inácio Lula da Silva foi mais bem votado no primeiro turno das eleições. Esse mapa teria sido utilizado para balizar as operações da PRF no segundo turno. O depoimento dela era muito aguardado na CPMI, justamente para falar sobre este mapeamento, além de outros assuntos relacionados ao 8 de janeiro. Mas por conta de uma decisão do ministro Cássio Nunes Marques, do STF, ela pôde faltar ao depoimento. A decisão do ministro foi muito criticada pelos parlamentares. A relatora da comissão, senadora Elisiane Gama, e o presidente, deputado Arthur Maia, afirmaram que a advocacia do Senado entrou com um recurso pedindo que o ministro volte atrás na decisão ou leve o assunto ao plenário do STF. A polícia da Pensilvânia disse em entrevista coletiva que Danilo Cavalcante, brasileiro que fugiu da cadeia nos Estados Unidos, trocou tiros com um morador após roubar um rifle de uma casa e voltou para dentro da mata, onde permanece escondido. O comandante da caçada ao brasileiro disse ter certeza que Danilo será capturado o quanto antes. De acordo com a polícia, Danilo Cavalcante foi visto pela última vez no condado de Chester, no leste da Pensilvânia, vestindo calça azul e sem camisa. O local fica a 32 quilômetros de distância da prisão em que ele estava detido. Na noite de ontem, o brasileiro conseguiu roubar um rifle na garagem de uma casa da região. Danilo trocou vários tiros com o morador da casa que estava dentro da garagem. Durante o confronto, ele não foi ferido, pois conseguiu sair do local rapidamente. Segundo a polícia, Cavalcante não está seguindo uma rota de fuga planejada, pois ele começou caminhando em direção ao sul da Pensilvânia e agora anda em direção ao norte. Os militares também garantiram que existem pelo menos 500 homens da corporação na operação que já dura 13 dias. As equipes policiais também comunicaram que foram encontradas pegadas idênticas às dos sapatos que Cavalcante usava na prisão em diversos locais do perímetro isolado por eles. Por esse motivo, os norte-americanos estão otimistas e confiantes na prisão de Danilo o quanto antes. Quase 80% dos ucranianos afirmaram que o presidente Volodymyr Zelensky é o responsável pela corrupção no governo e nas forças armadas do país. O levantamento feito pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev mostrou que as pessoas mais velhas tiveram uma rejeição maior ao presidente do que os mais jovens. Esse pensamento está sendo causado pela série de escândalos que vieram à tona nos últimos meses. Na semana passada, por exemplo, Zelensky demitiu o ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov, por causa de um suposto desvio de verba e venda de isenção do alistamento militar do país.
E a seguir, brasileiros têm mais de 7 bilhões de reais esquecidos em bancos e outras instituições financeiras. E ainda, Supremo Tribunal Federal autoriza empréstimo consignado para quem tem benefícios como o Bolsa Família. O Supremo Tribunal Federal liberou o empréstimo consignado a beneficiários de programas sociais e também validou a ampliação do crédito destinado a outras modalidades. Por unanimidade, o STF decidiu permitir a contratação de empréstimos consignados por beneficiários de programas sociais do governo. A norma também ampliou o auxílio para empregados da iniciativa privada, servidores públicos e aposentados dos dois setores. Os ministros da Corte Suprema discutiram uma ação do PDT contra uma mudança feita no ano passado nas regras de acesso aos empréstimos consignados. A norma autoriza que pessoas cadastradas no benefício de prestação continuada e em programas federais de transferência de renda, como o Bolsa Família, contratem empréstimos nessa modalidade, fixando as parcelas que serão descontadas diretamente na fonte. O partido acredita que esse desconto pode ampliar o superendividamento e deixar o beneficiário vulnerável, já que a renda fica comprometida antes mesmo do recebimento. A ação também contestou a elevação do limite de renda de empregados selitistas e de beneficiários do INSS, que pode ser comprometida com os empréstimos consignados. Esse limite passou de 35% para até 45%. Mas prevaleceu a posição do relator do caso, o ministro Nunes Marques, que votou para rejeitar a ação e considerar constitucionais as mudanças nas regras dos consignados. O relator disse que na contratação do crédito, o beneficiário adquire liquidez imediata para sanar dívidas e gastar em despesas inadiáveis. E o Ministério do Desenvolvimento Social vai realizar uma nova revisão cadastral dos beneficiários do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada. Serão convocadas as famílias que estão com suas informações desatualizadas no sistema de cadastro único há pelo menos 5 anos. Se não atualizarem, terão seus benefícios bloqueados no próximo mês. No mercado financeiro, os investidores repercutiram a divulgação do índice de preços ao consumidor amplo, que veio abaixo das expectativas, e seguiram à espera de dados de preços dos Estados Unidos previstos para amanhã. Com isso, o dólar subiu 0,42%, fechando em R$ 4,95. A Bolsa de Valores também fechou em alta nesta terça-feira, de 0,93%, aos 117.968 pontos. A inflação oficial do país fechou o mês de agosto em 0,23%, abaixo do esperado pelo mercado. No acumulado em 12 meses, o IPCA está em 4,6%, o que significa acima da meta, mas abaixo do nível de tolerância do Banco Central. O que ficou mais caro foi o preço da energia elétrica e o que ajudou a segurar a alta foram bebidas e alimentação. O programa Remessa identificou um cidadão que enviou mais de 16 milhões de encomendas ao Brasil. A descoberta é uma prova de que o novo sistema do governo está ajudando a controlar o fluxo de mercadorias do exterior. A Secretaria Especial da Receita Federal disse que as brechas usadas por empresas estrangeiras enviam compras fatiadas ao Brasil em nomes de pessoas físicas e que o governo está aplicando o que há de mais moderno no mundo na fiscalização, já que o programa traz mais clareza sobre o recolhimento de imposto. Vale lembrar que o Remessa Conforme prevê hoje isenção do imposto de importações para compras de até $50 para empresas que possuem certificação. Para remessas acima desse valor, o que inclui o frete e outros encargos, é cobrado uma alíquota de 60%. Além do imposto federal, é cobrada por todos os estados uma alíquota de 17% de ICMS em operações de importação por comércio eletrônico, conforme definiu o Conselho Nacional de Política Fazendária. Mais de um mês depois do lançamento do programa, apenas 2 empresas receberam a certificação do governo federal.
a AliExpress e a Cinerlog. Na proposta do orçamento de 2024, a equipe econômica prevê arrecadar quase 3 bilhões de reais com impostos de importação cobrado em compras de mercadorias internacionais. Na estimativa, o governo também considerou a cobrança de uma alíquota mínima de 20% para compras internacionais de até $50, que hoje são isentas. Os brasileiros ainda têm 7 bilhões e 300 milhões de reais esquecidos em contas inativas de bancos, administradoras de todos os tipos de consórcio, seguradora e outras instituições financeiras. A maioria é formada por pessoas físicas, mas também existem várias empresas. Quem quiser saber se tem valores para sacar, que vão de R$1 a R$1.000, deve entrar na página do Sistema de Valores a Receber do Banco Central. Ao atualizar os valores, o BC aproveitou para orientar as pessoas a não abrirem mensagens com informações sobre como sacar o dinheiro. Deve ser golpe. Um relatório divulgado hoje revelou que o ensino profissional do Brasil é feito por poucas pessoas. De cada 10 estudantes, apenas um procura especialização em algum setor da economia. O relatório, que reúne dados de países membros e parceiros da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, este ano foca no ensino profissionalizante, considerando o mínimo necessário para uma participação bem-sucedida no mercado de trabalho. O estudo mostra que o número de brasileiros matriculados em cursos profissionalizantes é inferior à média dos países pesquisados. Enquanto aqui 11% dos jovens entre 15 e 24 anos fazem esses cursos, lá fora a porcentagem chega a 35%, entre estudantes de 15 a 19 anos e a 65%, entre os que têm entre 20 e 24. A gente lembra aqui que no Brasil, a educação profissional e tecnológica é uma modalidade prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E esses cursos podem ser feitos junto com a educação de jovens e adultos, dentro do ensino médio ou até mesmo depois da conclusão dele. Entre os brasileiros, as taxas de conclusão do ensino profissional junto com o ensino médio estão dentro da média dos países pesquisados. 62% dos estudantes concluem o ensino profissional dentro do prazo esperado e 70% concluem até 2 anos depois. Segundo a OCDE, a educação profissional varia bastante de país para país, mas há características comuns que contribuem para uma educação profissional de qualidade. Entre elas, a inclusão da aprendizagem baseada no trabalho, o que a organização diz ser muito vantajoso, por permitir que os alunos apliquem suas habilidades em um ambiente prático e assim tenham mais facilidade no momento da transição da escola para o mercado de trabalho. O Supremo Tribunal Federal validou por 10 votos a 1 a cobrança da chamada contribuição assistencial para custear o funcionamento de sindicatos. Os débitos valerão para todos os empregados da categoria, ainda que não sejam sindicalizados. Nesse caso, deverá existir um acordo entre os empregados e a empresa, ou seja, eles terão direito de decidir se querem ou não contribuir. O julgamento começou em 2020, mas demorou para andar por causa dos diversos pedidos de vista e só foi finalizado ontem. O excesso de velocidade foi o principal motivo para as multas nas estradas paulistas durante o feriado prolongado de 7 de setembro. Segundo o balanço da Polícia Militar Rodoviária, foram aplicadas quase 68 mil multas aos motoristas dos quase 5 milhões e meio de veículos que circularam pelas principais rodovias paulistas entre a meia-noite de quarta-feira e a meia-noite de domingo. 40% foram por excesso de velocidade. Houve casos até de gente dirigindo a 200 km por hora em rodovia onde o máximo permitido é 120. Em um caso como este, a multa é de R$ 880 e a carteira do motorista é apreendida. A falta do cinto de segurança e a embriaguez ao volante também renderam muitas penalidades. Em 320 acidentes,
33 pessoas morreram e 89 ficaram gravemente feridas. Desde que os departamentos de trânsito de todo o país passaram a emitir carteiras de habilitação virtuais, os documentos de papel ficaram encalhados em todos os estados. Os Correios mandam para o motorista, mas eles voltam para o almoxarifado. Abraão renovou a carteira de habilitação em junho. Agora, 2 meses depois, veio ao Detran retirar o documento físico. O Correios tentou entregar 3 vezes, mas não tinha ninguém na residência. Só na capital, por mês, os Correios devolvem para o Detran cerca de 800 carteiras de habilitação de pessoas que emitiram a primeira via ou renovaram o documento, mas não foram encontradas. As pessoas têm que deixar o endereço atualizado. Então, muitas pessoas fazem o Renate, abre o Renate pela internet, não atualiza o endereço e aí ele vai ir para o endereço antigo. Mas também tem pessoas que não ficam na residência. A CNH Digital deixou muitos condutores tranquilos, mas a bateria do celular pode acabar quando a gente mais precisa. Por isso, o documento físico é tão importante. A CNH é um documento de identificação. Ele é válido em todo o território nacional, então a pessoa porta para poder se identificar. Às vezes a pessoa tem um RG super antigo e a CNH está atualizada. Eu renovei a minha habilitação em novembro do ano passado. Como eu recebi a CNH digital, eu não me preocupei com a CNH física. Os Correios tentaram me entregar a CNH 3 vezes. Ela ainda ficou 20 dias nos Correios, mas agora, quase 1 ano depois, eu finalmente peguei a CNH física. E eu estava entre as 800 habilitadas que não vieram buscar a CNH. E a seguir, o mundo acompanha efeitos das tempestades que mataram quase 50 pessoas no Brasil, 3.000 no Marrocos e 5.000 na Líbia. E veja também, aumenta o número de internações provocadas por tromboses. Todo ano surgem pelo menos 180 mil casos de trombose no Brasil. Um problema de saúde grave que pode até matar. No Nordeste, a Bahia é um dos estados onde os moradores devem ficar mais atentos para evitar a doença. Considerado uma das principais doenças vasculares devido à gravidade e predominância na população, a trombose ocorre quando há a formação de coágulos de sangue no interior dos vasos sanguíneos, obstruindo a passagem do sangue e impedindo a circulação. Dado a gravidade da doença, para evitar, é preciso estar atento aos fatores de risco. Entre eles, o tabagismo, o hábito de fumar, o sedentarismo, a falta de atividade física, o sobrepeso e a obesidade também são fatores de risco da doença, além do uso de anticoncepcionais ou terapia hormonal, pacientes com câncer ou pacientes que têm ou tiveram Covid também são fatores de risco para a doença, viagens longas, imobilização prolongada, pacientes acamados, o fato de ficar muito tempo em pé ou sentado na mesma posição durante longos períodos. Todos esses são fatores que podem desencadear a doença. Por isso, é necessário observar a manifestação dos sinais. Pessoas acima dos 60 anos estão mais propensas. Dona Esther tem 62. Me deu uma dor na perna, que eu sempre ouvi dizer que a dor na perna, do nada, você tem que procurar o médico. Aí fiz o exame. Aí ela disse que está tudo ótimo, tudo ok. Seu Juvenal tem outros problemas de saúde e para não ter que enfrentar algo pior, os efeitos da trombose, ele costuma seguir alguns dos cuidados passados pelo médico. Já tem mais de 1h30 que eu estou caminhando. E quando eu caminho demais, o que acontece? Essa veia que está deslocada na minha perna, aqui na curva do joelho, ela começa a esquentar, ela queima, ela arde, aí eu tenho que procurar um jeito de sentar um pouco, Fatores hereditários também podem contribuir para o surgimento da trombose. Caso o diagnóstico seja positivo, é possível tratar e controlar o problema.
Com a pandemia, houve aumento no número de pessoas procurando por atendimento. Diariamente a gente tem atendido e aí seria necessário um estudo para poder identificar quais foram os fatores de risco que provocaram esse aumento. Mas diariamente a gente tem recebido, sim, pacientes com trombose. E para evitar a trombose, existe uma fruta que é forte aliada para a boa saúde nas artérias. E não para por aí. Algumas verduras fazem parceria na hora de formar um prato bem saudável. Alimentos que não custam muito para levar para casa. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade William Patterson do estado norte-americano de Nova Jersey fez uma lista dos alimentos mais saudáveis do mundo. Para isso, foi analisada a densidade de nutrientes de 41 opções. Durante a avaliação, notaram a concentração de 17 substâncias positivas ao bom funcionamento do organismo nos itens examinados e colocaram a proporção de vitaminas e fibras, entre outros componentes benéficos, em relação ao número de calorias. Isso significa que quanto maior for a proporção, mais saudável será o alimento. Foi observado que as frutas não aparecem logo de cara. E somente um vegetal atingiu a marca de fornecer 100% dos nutrientes necessários para o consumo diário de 100 calorias, o agrião. A verdura assumiu o topo por ser rica em vitamina C e A, ferro, potássio e cálcio. Sobre a fruta, a primeira só foi aparecer na 28ª colocação, ou seja, após 27 alimentos analisados, o limão conseguiu alcançar 100% das necessidades nutricionais em 100 calorias. Pois é, o limão, uma das frutas mais ácidas e azedas, é a mais saudável do mundo. Ele é um alimento considerado fonte de vitamina C, poderoso antioxidante capaz de fortalecer o sistema imunológico, combater infecções e proteger as células contra danos oxidativos. Mas os 1001 benefícios da fruta cítrica não param por aí. Os nutrientes presentes contribuem para a pele, o coração e o intestino. O ácido cítrico do limão auxilia na melhoria da digestão e ajuda na produção de enzimas digestivas, proporcionando o funcionamento intestinal mais saudável. E a pele também sai ganhando com a ingestão da fruta, pois contribui na redução dos danos causados pelo sol e promove a produção de colágeno. Com relação à saúde do coração, o limão tem flavonoides, compostos com efeito de minimizar fatores de risco para doenças cardíacas. Tomar água com limão ao longo do dia, a fim de manter o corpo hidratado, é mais uma vantagem do consumo da fruta mais saudável do mundo, o limão. O presidente Lula anunciou hoje a liberação de R$1 bilhão em empréstimos através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social às cidades devastadas no Rio Grande do Sul. Também será permitido que 354 mil trabalhadores saquem R$600 milhões que eles têm nas contas do Fundo de Garantia. As medidas divulgadas hoje devem ser somadas ao pacote de R$740 milhões que o então presidente em exercício, Geraldo Alckmin, anunciou no último domingo durante uma visita ao estado. Já passa de 2.900 o número de mortos em razão do forte terremoto que atingiu Marrocos na semana passada. A capital do país, Rabat, continua sem autorizar a entrada de militares de outros países, com exceção de Espanha, Reino Unido, Emirados Árabes e Catar. O tremor de terra mais destruidor dos últimos anos atingiu a cidade de Marrakech com uma magnitude de 6,8 na escala Richter, segundo os serviços geológicos norte-americanos, e de 7, segundo o Centro Marroquino de Pesquisa Científica e Técnica. Mais de 5.500 pessoas ficaram feridas e centenas estão desaparecidas até o momento. Após o tremor de maior intensidade, uma série de tremores secundários ainda estão sendo registrados. Durante as últimas horas, centenas de membros de equipes buscaram por desaparecidos, principalmente na província de Al-Haus, o epicentro do terremoto. Militares do Reino Unido, da Espanha, dos Emirados Árabes e do Catar já estão no país com equipamentos avançados de busca, como microcâmeras para vistoriar escombros. Um dos principais fatores que dificultam as buscas é o tipo de construção de casas.
A grande maioria delas feitas de barro, pedra e madeira bruta. Outro fator que dificulta é a demora do governo marroquino em aceitar ofertas e de solicitar oficialmente auxílio de outros países. Até esta terça-feira, Marrocos ainda não tinha enviado a solicitação oficial de ajuda humanitária para a ONU. Somente depois desse pedido que a Agência das Nações Unidas pode enviar equipes de apoio. De acordo com oficiais do governo marroquino, o país ainda está avaliando ofertas de ajuda para que as operações não fiquem descoordenadas. A Argélia, país que vive em conflito com o Marrocos, abriu seu espaço aéreo que estava fechado desde 2021. Agora, aviões que transportam ajuda humanitária e resgatam os feridos podem passar pelo local. O Banco Mundial também afirmou que dará todo o apoio ao país devastado. As chuvas torrenciais que atingiram a Líbia preocupam não só as autoridades nacionais, como as internacionais. Até o momento, mais de 10 mil pessoas ainda estão desaparecidas e as chuvas no país podem ter deixado milhares de mortos. Os dados são da Cruz Vermelha. A região norte do continente africano tem sofrido uma sequência de desastres naturais. Após os tremores de terra no Marrocos, a Líbia foi outra nação que sofreu com estragos causados pela natureza. A enchente surpreendeu os moradores dias após a passagem da tempestade tropical Daniel, no fim de semana, onde os ventos quase atingiram 90 km/h. O governo do país indicou que a situação é mais grave na cidade portuária de Derna, onde algumas barragens entraram em colapso. Como resultado, cerca de um quarto desta região foi devastada. Centenas de casas foram arrastadas pela enxurrada, que deixou um rastro de destruição e milhares de desalojados. Além de Derna, outras cidades da costa líbia foram atingidas, incluindo a segunda maior do país, Benghazi. Para tentar agir da maneira mais precisa em busca de sobreviventes, a Líbia declarou 3 áreas na província de Cinereica, no leste do país, como zonas de desastre. Com isso, o governo do país implora por ajuda internacional para ações de emergência e resgate de feridos, desabrigados e corpos. Mas tudo isso pode ser ainda mais difícil do que o esperado. O motivo é que desde 2011 o país está politicamente dividido entre leste e oeste. Por conta disso, os serviços públicos entraram em colapso. O governo internacionalmente reconhecido em Trípoli não controla as áreas mais atingidas pelas inundações, ou seja, as orientais, que dificulta a obtenção de dados na região. Dessa forma, o trabalho de ajuda fica complicado. Diversas regiões permanecem sem o acesso à internet e há relatos de falta de eletricidade, o que dificulta ainda mais a comunicação sobre a real situação no local e o trabalho de equipes de resgate. Nos últimos meses, milhões de pessoas têm sido impactadas por fenômenos meteorológicos extremos e por ondas de calor prolongadas em todo o mundo. Fenômenos que demonstram cada vez mais os impactos das mudanças climáticas. E a seguir, aumenta a pesquisa de brasileiros na internet por técnicas para dormir melhor. E ainda, uma ONG traz para o Brasil um projeto de construção de mantas feitas com cabelo para limpar os oceanos. O Brasil tem mais de 800 mil catadores de lixo que têm que dar conta de 80 milhões de toneladas de resíduos despejados todo ano em vários lugares do país. Para ganhar uma folga, eles farão uma atividade comum no dia a dia. Participar no próximo dia 24 de uma corrida com direito a troféus e medalhas.
Quem nunca se perguntou o quanto deve ter de preparo físico os profissionais que trabalham na coleta de lixo, não é? São horas a fio correndo atrás de um caminhão e recolhendo sacos e mais sacos daquilo que descartamos em nossas casas. Quem tem pouco fôlego, com certeza não conseguiria desempenhar essa função. E neste mês, eles terão um evento totalmente voltado à categoria e poderão competir naquilo que fazem todos os dias: correr. No dia 24 de setembro, acontece a primeira corrida do coletor de lixo. O evento é alusivo ao Dia Municipal desses trabalhadores. Nós instituímos o Dia Municipal do Coletor de Lixo na cidade de Dourados, que é o dia 20 de setembro, e daí veio a ideia de a gente fazer essa solenidade para eles, né? Eu tenho um cuidado a gente institui muitas datas, né? Um exemplo só, o dia do médico, o dia do enfermeiro, às vezes institui a data, fica guardado aqui na Câmara. Eu tenho sempre cuidado das datas que nós instituímos, nós estamos sempre lembrando elas. Cerca de 80 funcionários da coleta de lixo irão participar da corrida. Para que seja um evento bacana aí, para a gente estar homenageando essas pessoas tão importantes para a nossa cidade e que às vezes a gente acaba esquecendo. Muitas vezes as pessoas lembram mais do coletor de lixo o dia que o caminhão não passa, né? Após a corrida, será realizada a entrega da premiação, sorteios de brindes e confraternização. O evento será o primeiro voltado exclusivamente ao coletor de lixo em Dourados. A Justiça da Espanha convocou o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales, para prestar depoimento. Ele vai responder a uma ação de agressão sexual, a mesma do jogador brasileiro Daniel Alves. Rubiales deu um beijo na boca sem consentimento na jogadora Jenny Hermoso durante a comemoração pela conquista do Mundial de Futebol Feminino na Austrália. Diante do avanço da inteligência artificial, tem se tornado cada vez mais frequente os pedidos de diretivas antecipadas de vontade de pessoas que desejam proteger suas imagens e vozes para possíveis momentos que possam estar incapacitadas de se manifestar contra o uso indevido ou indesejado. Desde a pandemia de Covid, os cartórios de todo o Brasil já registraram cerca de 5 mil DVAs. O maior número de registros se concentra nas regiões Sudeste e Sul. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, foram 107 escrituras sobre direitos digitais, sendo 31 somente nos primeiros semestres deste ano. O assunto ganhou uma maior notoriedade após um comercial da Volkswagen mostrar a reconstituição da cantora Elis Regina, falecida em 1982, através da inteligência artificial. Semelhante a isso, ocorreu com o ator americano Paul Walker, que faleceu em um desastre de carro em 2013, no meio das filmagens do filme Velozes e Furiosos 7, onde foi preciso concluí-lo através da computação gráfica. Como precaução, a cantora Madonna alterou seu testamento, proibindo o uso de hologramas após sua morte. Fatos estes que despertaram a atenção da sociedade para as escrituras sobre direitos digitais. Com o aprimoramento cada vez maior da tecnologia, principalmente da inteligência artificial, é importante regularizar as relações jurídicas para quem quer ter as suas obras perpetuadas depois de morrer, como letras de música, imagens, voz, por exemplo, ou mesmo partilha de bens. O testamento seria um instrumento mais adequado, mas só terá eficácia após a morte da pessoa. Já para quem quer preservar seus próprios direitos de voz ou imagem em caso de algum acontecimento inesperado, como problema de saúde, acidente, situação de hospitalização sem discernimento ou coma, a recomendação são as DAVs. Nesse caso, a pessoa pode fazer uma diretiva para proteger tanto senhas de acesso, códigos de redes sociais, ativos, mas também regular o que vai ser feito com sua imagem e voz, caso ela esteja impossibilitada de manifestar a sua vontade. É um instrumento novo que poucas pessoas sabem que existe. Os direitos digitais são objeto de um projeto de lei de autoria do senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, que busca disciplinar e estabelecer regras para a utilização das imagens e recursos digitais, principalmente no caso de pessoas já falecidas. De acordo com o PL, o uso da imagem de uma pessoa que já morreu por meio de inteligência artificial só será permitido com o consentimento prévio e expresso da pessoa em vida ou dos familiares mais próximos. Além disso,
A proposta determina que a permissão deve ser obtida e apresentada de forma clara, inequívoca e devidamente documentada, especificando os objetivos a serem alcançados com o uso de imagens e áudios. Para realizar uma DAV, basta comparecer em um cartório de notas com documentos pessoais ou fazer o procedimento em plataforma digital nacional administrada pelo Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil. De forma eletrônica, é só escolher um cartório de notas de sua preferência para solicitar o serviço. Em seguida, é agendada uma videoconferência com o tabelião de notas e a escritura é assinada eletronicamente por meio de um certificado digital gratuito que pode ser emitido pela mesma plataforma. Uma organização não governamental trouxe dos Estados Unidos uma máquina que produz mantas feitas com o cabelo humano, usadas para capturar o óleo dos oceanos. Para ajudar o planeta, basta doar alguns fios. Não custa nada e eles vão crescer de novo para o bem de todos. Apenas 2,5 centímetros de cabelo para contribuir de forma grandiosa com o meio ambiente. A gente tira só as pontinhas, não chega a 2 dedos. Essa é a doação mínima possível ao projeto Fiotrar da Cabelegria, organização não governamental criada em 2013, com foco em confecção e distribuição de perucas a pacientes oncológicos. Mas que anos mais tarde, criou também o projeto Fiotrar para a fabricação de mantas capazes de limpar oceanos, feitas com as sobras dos cabelos doados à ONG. Por meio de uma parceria, o projeto, enfim, saiu do papel. Em 2021, a Fundação Grupo Boticário abriu um edital chamado Camp Oceano para projetos e incentivar projetos de conservação ao oceano. E eu escrevi o projeto Filtrar. Então, a gente conseguiu importar a máquina dos Estados Unidos para cá e hoje a gente fabrica as mantas, além de estudar em laboratório o potencial do cabelo, não só na absorção dos óleos, mas na retenção de metais pesados da água também. Para a produção de uma manta como esta aqui, mas de 60 por 60 centímetros, são necessários 800 gramas de cabelos. E para intensificar a arrecadação, são realizadas ações de corte gratuito de cabelo em grandes eventos como este aqui, a Beauty Fair, maior feira de beleza da América Latina. A gente está na terceira feira, na nossa terceira ativação, né? Coletando esses cabelos. A gente começou no ano passado, após a pandemia. A Lorena fez sua contribuição e saiu satisfeita da feira. Cuidar da estética e ainda podendo ajudar o meio ambiente é o melhor dos mundos, né? E uma pequena doação pode fazer muito pelo meio ambiente. Estudos indicam que cada grama de cabelo absorve até 5 gramas de óleo dos oceanos por meio da tecnologia feita exclusivamente com esse material. São só os fios de cabelo mesmo? Só os fios de cabelo mesmo, condensados. Então, realmente, essa é a mágica que a gente brinca, né, desse desenvolvimento dessa tecnologia da máquina, que faz com que realmente elas sejam emaranhadas desse jeito para que elas fiquem realmente bem consolidadas e que a gente possa realmente ter uma manta bem firminha. No evento, quem contribuiu com o projeto ganhou, além do corte gratuito, um certificado de doação. Quem quiser doar o cabelo para o Filtrar, é só acompanhar a gente nas redes sociais no Instagram, que é @filtrar. Lá a gente dá todas as informações de como que a pessoa pode enviar, se às vezes a pessoa está em algum lugar próximo, como ela pode ir lá entregar pessoalmente para a gente. E também no ano que vem a gente está prevendo aí a distribuição de algumas urnas para alguns salões, para que eles já possam fazer essa captação de cabelo, para que eles não vão para o lixo. Então agora está muito simples de ajudar, é só 2,5 centímetros que você pode transformar e ajudar a limpar os oceanos. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.